Decisão do governo Zema de ter 13 postos de pedágio em rodovias na região metropolitana de Belo Horizonte provocou um alvoroço em políticos que vão do PL ao PSOL, passando por outros partidos. Proposta publicada no edital no último dia 15, no Diário Oficial do Estado, provocou uma onda de reações parlamentares e uma corrida muito acelerada para ver quem consegue, por via judicial, por projeto de lei ou mesmo na base da gritaria, barrar a proposta do governo Zema. É o seguinte, primeiro vamos à proposta, né? O governo quer conceder 3 rodovias à iniciativa privada, as rodovias estaduais MG 010, a MG 424 e a LMG 800. Ao todo, são 181 quilômetros de extensão que passariam às mãos da iniciativa privada. O sistema implantado para cobrança é o chamado Free Flow. Nele, por meio de uma tag ou pelo menos pela placa, né, do veículo, é possível fazer a cobrança sem precisar parar o carro que passa pelo local. O governo Zema diz que serão investidos 5 bilhões de reais em melhorias das rodovias com, abre aspas, infraestrutura mais segura, alto padrão de qualidade. Diz ainda que haverá melhora na produtividade e redução de até 30 minutos no deslocamento de Belo Horizonte a 7 Lagoas. Mas nada disso parece ter sensibilizado muito alguns dos políticos mineiros. Tá longe disso, viu, Guilherme? Começa a guerra, né? Para ver quem derruba a proposta. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, se juntou ao deputado estadual Bruno Engler e ao vereador de Belo Horizonte, Ville, ambos do PL. População mineira e toda a grande BH e todo Belo Horizontino. Isso aqui não é pauta de esquerda e nem de direita. Primeiro, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Minas bate recorde. Sabe o que está batendo recorde? De praça de pedágio. Em cada canto de Minas Gerais agora tem praça de pedágio. E vai acontecer aqui, na MG10, que é aqui cidade administrativa, que vai para o aeroporto. Olha a quantidade de carro que passa aqui. Olha a quantidade de dinheiro que eles vão arrecadar nas custas do povo. Mais praça de pedágio. Vai ser 13 praças de pedágio. Ô governador, com todo respeito, 4% de IPVA. Nós somos o estado que mais arrecada IPVA. O IPVA não está servindo para nada. Só quer fazer praça de pedágio. Estou aqui com o vereador Vini. Fala o que vai acontecer, Vini. Pedágio aqui vai ser no sistema Free Flow. Eles vão pegar, tirar foto da sua placa e você vai ter que ir atrás para pagar. E se você não pagar, você vai ser multado. Olha o tanto de carro aqui. Olha a arrecadação que eles vão ter aqui. Isso aqui, gente, é o dia inteiro. É arrecadação o dia inteiro. 24 horas. Se quer fazer isso aqui, por que continua cobrando IPVA do povo então, não é não, Bruno? Exatamente. Para evitar esse absurdo, eu protocolei o projeto de lei 3.320 de 2025, que proíbe a instalação de pedágios dentro de uma mesma região metropolitana. Porque a região metropolitana pressupõe que são municípios interligados entre si, que dependem economicamente um do outro e tem que ter trânsito livre de pessoas. Muitas pessoas moram em uma cidade da região metropolitana e trabalham em outra. Você não pode punir essas pessoas com pedágio todo dia. Estou construindo lá na Assembleia para que esse projeto se torne lei e aí a gente mata essa cobra no ninho e proíbe esses pedágios absurdos na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos entrar na justiça, vamos fazer projeto de lei, mas governador, escuta o povo. Começar a ter praça de pedágio agora, nós temos que fazer um projeto de plebiscito. Pergunta o povo se o povo quer pagar pedágio aqui. E lembrando, são tão cara de pau que não vai colocar praça de pedágio aqui não. Vai ser um radar novo, tecnológico, que vai ferrar com o povo. E eu vou lembrar, não é só que não, gente, é 13 praças. E todo mineiro passa nessa região aqui, que vai para o aeroporto. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer projeto de lei, vamos entrar na justiça. Mas, governador, põe a mão na consciência e acaba com isso aí. Vamos para cima, tamo junto. Vamos lá. Aí também tivemos a oposição ao governador Romeu Zema engrossando o coro. A deputada Bela Gonçalves, do PSOL, chamou a decisão de conceder e pedagiar as rodovias estaduais de roubo. Pedágio na região metropolitana é roubo. Pedágio no vetor norte é roubo. Fomos surpreendidos no início do ano por uma tentativa do governo Zema de fazer uma consulta à população sobre o que ela pensa e como deve ser feita a concessão de vias como a MG10 e outras que conectam municípios como Lagoa Santa, como Vespasiano ou como Confins, o aeroporto de Confins, a capital. Nós sabemos que a região metropolitana ela é marcada pela integração da sua população. Muitas vezes uma pessoa mora em um município, mas trabalha em outro, visita os parentes ainda em um terceiro município. E tudo isso pode ser privado pelo aumento da taxação sobre a vida da população a partir do pagamento de pedágios.
Motoristas de aplicativos serão prejudicados, o transporte metropolitano, que até hoje não tem integração, transporte em ônibus, pode ficar ainda mais caro, e nós teremos aqui um prejuízo enorme à população, do meu ponto de vista, aplicado de forma ilegal, porque não pode haver pedágio em regiões metropolitanas. Eu queria saber a quem o governo do estado anda consultando, porque eu não vi ainda nenhuma iniciativa robusta de fazer um debate sério com a população dessas regiões, dialogar com as cidades, dialogar com os vereadores das cidades, dialogar com a população que muitas vezes fica parada no trânsito horas e horas ali naquela região do vetor norte sem pedágio. Imagina com pedágio a situação caótica que a gente pode assistir. O transporte metropolitano não precisa de pedágios, ele precisa sim de integração dos ônibus, de redução da tarifa e de renovação da frota de ônibus. E o deputado Alencar da Silveira Júnior, que pode ser considerado uma espécie de centro, na Assembleia, também bateu no governo Zema. Amigos de Confins, nós estamos aqui com os nossos vereadores de Confins, preocupação uma só, o pedágio. Eu falei agora com o Rodrigo, diretor-presidente do DR, e ele falou o seguinte, não está na pasta dele, está na pasta da CEINFRA. E nós estamos já agendando com a CEINFRA para abrir as portas para os vereadores e para a população toda de Confins, para a gente ver a realidade do que vai acontecer com os pedágios ali. O pedágio que vai ser colocado. Eu, particularmente, sou contra qualquer pedágio. Eu acho que a pessoa tem que pegar a estrada, fazer uma nova estrada para cobrar o pedágio. O que está lá não pode ser. No mundo inteiro é desse jeito. E é isso que a gente vai fazer, né, presidente? Exato, o nosso deputado. A gente veio aqui pedir esse apoio, junto ao governo do estado, ao CEINFRA. Já citou o nosso deputado aqui, a gente é totalmente contra, porque a gente acha que isso aí é penalizado também quem precisa de mobilidade para trabalho, para um acesso a outras localidades, e não vê a necessidade nem a essa demanda para esse vetor norte nesse momento. Eu posso lembrar que é o seguinte, o papel do vereador é esse, eu quero parabenizar os nossos vereadores, a nossa vereadora, é a força da mulher que está dentro da Câmara Municipal, olha aqui, não mexe com a mulherada não, que vocês vão ver, hein? Alô, Zema! Não mexe não, porque o bicho vai pegar. Nós temos primeiro, nós vamos nos informar e vamos mostrar a posição da Câmara Municipal que está na frente. Não é o Cruzeirense, aquele é Cruzeirense. Viu o nosso vereador Cruzeirense aí que no próximo domingo vai perder para o América. Quem é o senhor? E o pedágio? O que você fala do pedágio? Contra. Vereadora? Também sou contra. A gente precisa trazer essa força aí pro nosso vetor norte aqui. E isso vai prejudicar muita gente. Então a gente é contra. A gente veio aqui para pedir esse apoio aí mesmo. Torcedor do Atlético. Trabalhamos muito ao longo dos mandatos em relação à situação de pedágio. Zema está voltando com essa situação de novo. Estamos contra e vamos pegar firme para que não aconteça o pedágio na nossa região metropolitana. Nosso vereador? Estamos aqui para mostrar que Confins está contra a instalação do pedágio na 424 e na MG10. Confins é contra. Nós estamos do seu lado também porque a Câmara Municipal é muito importante nessa luta. E a gente está indo na CEINFRA e no governo do estado, nós vamos precisar, né, Charles? Onde precisar, nós estamos juntos. E vamos unir essas forças aqui contra essa implementação e defendendo as causas também do vetor norte. E agradeço o nosso deputado mais uma vez por abrir a porta do gabinete aqui, como sempre fez, em prol de todas as causas e demandas que a gente precisa no município. O problema não é partidário, o problema é da população. E nós estamos para atender a população. Nós aqui fomos eleitos para servir a população mineira e dos amigos de Confins, os nossos vereadores. Contem sempre com a gente. Esse dá resultado. Aí você considera ali também que tem a bandeira do deputado Alencar da Silveira Júnior lá no seu 8º mandato, se eu não estiver enganado. Vamos lá, Adriana. Pedágio é sempre um negócio muito polêmico. E essa discussão paira sobre o serviço público brasileiro de uma maneira gigantesca. Se você perguntar para quase qualquer integrante do Poder Executivo, ele vai dizer assim, concessão é uma boa porque ele tira o peso de refazer rodovias e de fazer manutenção das rodovias o tempo inteiro. A gente está vendo aí problemas de BR-381 há tantos anos, a gente está vendo problemas de rodovias como as rodovias estaduais de Minas Gerais, várias delas sem conclusão ou outras que
são feitas, mas depois tem muito tempo sem reforma. O governo diz que não tem recurso para fazer e resolver a questão, e que aí a concessão é uma maneira importante de se fazer isso. Mas olhando pelos depoimentos que nós trouxemos e tudo que foi feito, eu tenho a impressão que o governo Zema parece ter dado das suas grandes, assim, mas um dos grandíssimos tiros no pé com essa iniciativa, ou, no mínimo, com a maneira como ela foi comunicada à sociedade. Tem uma maneira melhor? Não sei dizer exatamente aqui, porque não sou da comunicação do governo Zema. Mas me parece que pelo volume, pelo impacto dessa decisão, o que já é um problema, tratar de concessão e tratar de a gente pagar mais num pedágio, se tornou um Big Bang no governo. O governador Romeu Zema conseguiu reunir todo mundo contra ele, né? É um feito, assim, algo impressionante quando se fala aí na questão do pedágio. Alguns pontos que eu queria trazer aqui, Guilherme. Bruno Engler, né, junto com Cleitinho Ville, é a bancada independente agora na Assembleia, né? Então a gente vê já... Estreou animada, né? Exato, a atuação da bancada que se tornou independente, que era a base do governo Zema, mas que agora se intitula independente, um grupo de deputados que atua de forma independente, já, né, batendo aí nessa questão do pedágio que foi anunciado aí pelo governador Romeu Zema. Outro ponto também é a questão do diálogo mesmo com a Assembleia Legislativa. Então, assim, de certa forma, se agora, né, mais que nunca, o governador vai ter um trabalho e tanto para refazer ou para recontar essa história, ou para se explicar em relação a tudo isso e para voltar às boas, pelo menos se em algum momento esteve tudo bem, lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque realmente uma proposta que não agrada a população, né? Uma proposta que é muito mal explicada, porque, de certa forma, o pedágio, o que acontece? Na 381, por exemplo, há nesse projeto da concessão, né, um trecho que vai ser feito, começa-se a cobrar um pedágio para que até mesmo a empresa, né, dona da concessão, possa ter condições de fazer a manutenção e continuar o projeto. Então, em relação a isso, né, é necessário, pelo menos quando há essa concessão, essa é a justificativa das empresas, mas o que a gente tem visto não são bons exemplos, pelo menos a gente não tem exemplos exitosos de empresas de rodovias concedidas com boa qualidade de tráfego e que tenha dado conta do pedágio como ele está. A gente Deixa eu até vê fazer uma várias rodovias devolvidas. Por uma questão, você mencionou esse ponto sobre a cobrança de pedágio. Sim. Quando ela deve começar. Na proposta do governo Zema, a cobrança de pedágio, segundo o secretário de Infraestrutura da CEINFRA, mencionado pelo deputado Alencar, o secretário Pedro Bruno, diz que a cobrança de pedágio começa só um ano após a entrega das intervenções previstas no contrato. Só que a gente já tem um monte de rodovia aí concedida e que a gente já ouviu aqui, deputado criticando, dizendo, mas peraí, estão cobrando, mas já entregaram só uma recuperaçãozinha de faixa. Então tem um ponto aí também que vai de encontro ao que você está dizendo. E aí alega que o pedágio está barato demais e devolve a concessão porque não dá conta de manter. Então os exemplos não são tão exitosos, pelo menos o que a gente tem visto. Eu cito aí o exemplo da 040 e também o exemplo da BR-381. Agora, falando de região metropolitana, estou totalmente de acordo com o que a deputada Bela Gonçalves falou. Precisa de integração, precisa de muita conversa, precisa, né, de um acordo para que se transite na região metropolitana de uma forma mais segura. Então, o que agora menos precisa é pedágio e polêmica, é mais diálogo e menos briga. Então, essa é a minha opinião. Eu acho, Adriana, que tem um ponto aí muito relevante para mim nessa conversa, que é, mais uma vez, da maneira como o governo tende ou parece querer se comunicar. Eu posso até concordar que não tem muita maneira fácil de você dizer que alguém precisa pagar uma conta a mais sem que isso seja doloroso. Em qualquer momento que você disser que isso vai acontecer, as pessoas reclamarão, né? E com algum grau de razão, de dizer, ótimo, mas eu vou pagar mais por um serviço? Bom, o argumento que é sempre colocado nesse ponto das concessões é que, ao fazer isso, eu melhoro, por exemplo, a qualidade da rodovia. Eu coloco
faixas extras de circulação. Eu coloco, por exemplo, postos 24 horas para fazer um atendimento se você tiver que ir ao banheiro, pegar uma água, se você precisar de um atendimento, tem lá uma ambulância, tem guincho, tem reboque com sinalização e coisas dessa natureza. Só que o cidadão, de maneira geral, ele paga, quem paga um seguro de carro, que às vezes dá direito a ele ter lá o reboque. Então ele diz, pô, na região metropolitana, se eu vou pagar isso, mas vou pagar ainda o pedágio, poxa, tô pagando 2 vezes um negócio que nem sempre eu vou usar, né? Você usa ali em condições esporádicas, mas tudo bem. Sobre duplicação, eu acho que é uma discussão muito séria para se fazer, assim, o grande problema do cidadão que tá, vamos lá, colocar entre a cidade de Belo Horizonte e Sete Lagoas. O grande problema que ele tem é que a pista não está conservada. Eu tenho dúvidas, viu, Adriano? Eu tenho muita dúvida de que o grande problema do cidadão é exatamente esse. E acho que aí é que falta um tato no governo Zema, me parece, para ter alguma capacidade de apurar melhor quais são os problemas que estão colocados à frente. Mas para isso é preciso conversar. Eu acho que assim, precisa ter algum mínimo de clareza ou de encontrar um instrumento que você possa fazer. E eu sei que a concessão, repito, há casos em que você não vai encontrar gente que queira utilizar uma concessão porque ela é numa região de baixíssima circulação, então o pedágio tem que ser muito alto, a empresa gasta muito para fazer a manutenção, então ninguém quer pegar um pouco aquilo, aí o governo fica de mãos atadas, porque é ele que tem que ficar nessa conversa. Agora, esse é o caso da região metropolitana? Assim, a região metropolitana precisa mesmo desse tipo de situação. Às vezes eu acho que nesse ponto de conversa, Adriana, que você disse, o governo tenta tomar certos atalhos que poderiam funcionar na base da discussão política. Se o governo tem a capacidade de discutir, e tem, aliás, majoritariamente que discutir problemas relacionados à mobilidade, porque é ele que detém as linhas metropolitanas, chama o prefeito de Contagem, o de Betim, o de Lagoa Santa, o de Santa Luzia, de Confins, de Sete Lagoas, senta para conversar e pergunta, prefeito, botar a praça de pedágio aí pra gente fazer a melhoria da concessão da rodovia, fazer a concessão da rodovia, uma melhoria, é o que você mais precisa? Assim, este é um problema, porque eu tô desembolsando X para manter essa rodovia aí funcionando. É uma MG, a MG10, MG 424, eu tô desembolsando X. O que nós podemos fazer? E eu gostaria muito de ver os prefeitos me dizendo o contrário, de que foram consultados, apresentaram seus pontos de vista, tem o condão de chegar, ou tiver a possibilidade de chegar ao governo e dizer, governador, é isso mesmo, a proposta é essa, e como quem é o senhor que tem a caneta na mão e é dono, digamos assim, das MGs, é importante sim que o senhor faça essa conversa. Mas não me parece ser isso o que as coisas estão tomando neste caso especificamente. Me parece muito claro que o governo toma uma decisão que faz muito sentido para essas rodovias que têm pouca circulação e pouca operação. E aí eu não estou defendendo aqui o argumento dos parlamentares todos que se posicionaram sobre a região metropolitana, porque eu preciso de mais dados para dizer exatamente o que eu vou argumentar agora. Mas o volume de gente que circula pela região metropolitana parece ser uma balança mais desequilibrada do que se eu for olhar para uma rodovia que liga para Capelinha. Para Capelinha, eu acho até que faz algum sentido. Você dizer assim, mas para chegar lá, cara, é muito difícil. Para fazer uma concessão, eu vou fazer uma concessão, é pedágio mesmo, porque não tem outro jeito, eu não consigo fazer essa conservação, porque é uma rodovia de baixa circulação ou de média circulação, e aí eu preciso completar só 30% do investimento. Tá tudo certo. Mas nesse caso, eu acho que revela ainda uma segunda questão, Adriana, que eu tenho a respeito do governador Romeu Zema e da maneira como o governador governa. O governador é uma figura notada, conhecida e já há muito tempo ovacionada em alguns lugares no interior do estado. A origem do grupo familiar Zema e da atuação do grupo nas cidades do interior sempre foi muito conhecida, a ponto de muita gente, quando escolheu o governador Romeu Zema para ser governador do estado de Minas Gerais, não sabia exatamente que as lojas Zema eram lojas de eletrodoméstico, que tinha posto de gasolina no interior, porque as dimensões do estado de Minas Gerais fazem a gente nem sempre conhecer quem são os grandes grupos. A Adriana vai conhecer muito bem, mas nem todo mundo conhecia o Grupo Bretas até outro dia dos supermercados. Foram vendidos, né? O cidadão de Belo Horizonte está acostumado a BH... Agora é do Cruzeiro. Agora é do senhor Pedro Lourenço. Então nem todo mundo o conhecia. E o governador tem feito já há muito tempo um olhar destinado ao interior do estado
para fazer, primeiro, o seu grau de conhecimento político e depois algumas das suas ações. Eu vou citar uma proposta, uma questão que foi modificada na Assembleia desta ordem, o ICMS da educação. O foco aumentou muito para cidades menores para receberem mais recursos e as cidades maiores como Belo Horizonte, Betim, Contagem, foram aquelas mais prejudicadas com a regra que foi adotada pelo governo Zema. Vários prefeitos passaram aqui nessa bancada e criticaram aos montes. Prefeita Marília Campos, prefeito Fidório Medioli, prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, prefeito de Nova Lima, cidades que têm recursos, mas tiveram perdas muito expressivas, porque o olhar destinado pelo governo está muito voltado para o interior do estado. E eu acho que esse é um sinal para mim, neste caso que o governador está pensando nessa proposta, de que sim, a atenção dele está mais destinada para a região para o interior do estado, do que uma conversa com a região metropolitana de Belo Horizonte. O governador não tem exatamente grandes aliados, não tem grandes rivais, mas não tem grandes aliados na capital, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, assim, não é uma questão de que politicamente tenha muito boas relações, de criar projetos juntos. Tem iniciativas como aqui em Contagem, que estão fazendo obras, por exemplo, de drenagem urbana. Então tem algumas iniciativas sim, mas não parece ser majoritariamente a relação que o governador tem. E tô muito curioso para ver como essas coisas vai ficar de pedágio, Adriana, porque assim, tem um combo aí que a gente inclusive vai tratar de guerra e de quem vai, além de ganhar a paternidade dessa conversa, quem vai parar inclusive na justiça e pode ter alguma decisão eventualmente positiva para esses parlamentares, né? Estou querendo ver a justificativa do próprio governador e da própria CEINFRA, né, diante dessa provocação. Não é possível que vão ficar calados, né? E a guerra agora passa a ser de outra ordem, né, Guilherme? Quem ganha é a paternidade de um eventual recuo aí do governador Romeu Zema. Porque foi criado um abaixo-assinado por vereadores da região metropolitana e de Belo Horizonte contra essa proposta. Também foram protocolados projetos de lei na Assembleia, né, de deputadas do PV, do PSOL. Além disso, tem mais uma questão que, inclusive, a gente vai colocar aqui para debate, né? Inclusive, para quem nos assiste, a gente vai acompanhar esse vídeo agora do senador Cleitinho Azevedo. Vamos acompanhar. Pessoal, mostra aí primeiro, mostra a placa de pedágio, ó. Tô aqui com o prefeito, não, o prefeito é um pai e a gente vai fazer um desfile que é na Copa. Estamos aqui em uma das 8 praças de pedágio que estão desativadas e a partir de 10 de março agora serão ativadas. Pode chegar valor aí até R$18. Se não pagar, você não vai passar. Entramos com a ação, não é isso? Exatamente, senador Cleitinho. É um assalto à luz do dia, nós vamos ter duplicação, não vamos ter benefício quase nenhum. Certo. Prefeitura de Paracatu e senador Cleitinho entraram com uma ação para suspender a cobrança e o pedágio não começar. Agora, se essa ação não valer de nada, vocês querem sacanear o povo, não vai mostrar como é que sacaneia vocês também. Vem com a gente. Pessoal, é o seguinte, nós estamos fazendo um desvio aqui particular, sabe? Porque ali é do governo do estado, é do governo federal, isso aqui é particular. A partir do dia 10 de março, vai ter um desvio aqui pro povo passar. Pode vir, vem, prefeito. Vem, pode vir. Compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro. Ó, vocês não gostam de sacanear o povo? Nós que vai sacanear vocês agora. Vai ter desvio aqui. O povo vai pagar pedágio, não. Vai ter desvio aqui. A partir de 10 de março, pode passar aqui, vocês não vão pagar pedágio, não. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Pode vir quente. Pode vir quente que eu tô fervendo. Pode vir. Pode vir. Isso aqui é particular. Isso aqui não é do governo federal, não é do governo do estado. Pode vir. Vem, prefeito, vem. Tem um prefeito em São Paulo. Vem, vambora. Ô, Igor, a partir de 10 de março, 10 de então... março tá aberto. Particular, sem problema nenhum. Feito. Ah, e se encher o saco demais, vai dar uns 2, 3 quilômetros, não é isso? Nós vem cá ainda, passa asfalto aqui ainda, aqui, viu? Vamos pra cima, compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro pra mostrar que tem jeito de enfrentar o sistema. Se vocês acham que ia fazer hora com a cara do povo, ia ferrar com o povo, quem vai ferrar com vocês é nós. Tamo junto. Bom. Só uma pergunta, a eleição é quando mesmo? 2026. Não para o senador Cleitinho Azevedo. Cujo mandato de senador é por mais tempo. Mas quem é que pode ser candidato ao governo do estado? Eu ouvi falar por um membro da família. Eu acho até que ele estava sentado nesse lugar em que você Exatamente. estava. Ele já é um candidato em 2026. Pois é, então aí fica a dica. Bom,
A Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é responsável pela regulação desses trechos quando há uma concessão, diz o seguinte sobre a sugestão do senador Cleitinho. Abre aspas. A prática de evasão de pedágio é considerada infração de trânsito grave, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 209. Isto leva a multa, perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação, podendo ainda ocorrer penalidades adicionais, diz uma nota da agência. Adriana Ferreira, Larissa Arantes, imagino que já esteja conosco. Adriana Ferreira e Larissa Arantes. Eu tenho alguma dificuldade, neste caso especificamente, de como argumentar a favor do que... Eu não sei se eu posso chamar de desobediência civil ou do que eu chamaria esta decisão do senador Cleitinho de pegar um terreno particular, construir um desvio e permitir que as pessoas passem por esse terreno. Que fazemos, hein? Bom, ponto 1. O senador da República, lembro, assim, posso estar enganado, mas a preocupação primaz do senador da República é tratar daquilo de competência do Estado, na relação entre as outras unidades da Federação e o Poder Central, o Poder Executivo. Não me parece que seja exatamente este caso, o Larissa Arantes e Adriana Ferreira. Ou eu estou vendo fantasma onde não há, no que imaginaríamos pela Constituição, que é um pouco da atuação de um senador da República. Olha, Guilherme, Adriana, confesso que eu ainda não tinha visto esse vídeo, né? Então fui acompanhando aqui juntamente com a nossa transmissão. É engraçado porque, assim, o debate, ele precisa ser feito. Claro, a gente vai entrar, inclusive, em várias camadas aí a respeito dos direitos que estão garantidos ali na nossa Constituição Federal, enfim, e todos os impostos que o cidadão já paga em detrimento ali de mais um pedágio, enfim. A gente pode cair nesse debate, sim, mas especificamente sobre essa questão, Guilherme, focando aí nessa questão de o Cleitinho ser um senador da República, eu penso que essa forma, digamos, exagerada, vamos colocar nesses termos, essa forma um pouco mais exagerada de falar sobre o assunto, seja a forma que ele encontrou, e pelo que eu já acompanhei das redes sociais do senador, é bem esse tom mesmo, de fazer o debate circular, né? De fazer com que essa questão seja conectada ao nome dele e tenha capacidade de viralizar e tenha capacidade de chegar em mãos, em celulares, em computadores, que se fosse feito de outra forma, não chegaria. E aí nem estou discutindo a questão desse desvio criado aí, digamos, não respeitando a lei e a legislação. Eu estou dizendo da forma em si e o que ele encontrou para fazer com que essa defesa que ele faz, esse ponto de vista que ele defende sobre essa questão que está levantada, fazer circular e viralizar. Me chama muito a atenção, mas a gente sabe que é, sim, uma fórmula de sucesso. É, sim, um jeito de fazer com que essas questões cheguem em lugares que, se fosse apenas um vídeo ou uma postagem mais séria, dele no gabinete, dele na tribuna, não tivesse o alcance que uma postagem desse, que um vídeo desse pode ter, pessoal. Pois é, não me surpreende também se daqui a um tempo o senador Cleitinho voltar às redes sociais também com um tom mais baixo, menos exagerado, e defendendo o diálogo e defendendo, né, uma discussão em relação a esse assunto, né, e menos uma decisão arbitrária, como foi aí também de fazer um desvio, né, como se ele tivesse o dom e a solução para todos os problemas de Minas Gerais, no caso do pedágio. Concordo muito com a Larissa quando ela fala que é o jeito, né, do parlamentar conseguir o alcance nas suas publicações, é o jeito dele fazer política, mas é importante ter cuidado,
porque é importante defender também o diálogo. O diálogo também passa por esse momento aí. Não é simplesmente abrir a porteira e deixar o trator passar, né? Preciso conversar também. Então, não sei. Tem gente que gosta, né, desse tipo de publicação, dá views, mas, enfim, não sei se é a melhor forma. Mas é que, pelo menos tentar barrar a situação. Mas, Adriane Larissa, o meu ponto está... eu vou tentar expandir para além desta especificamente. Essa eu acho que não tem dúvida, né? Tem uma regra. Eu posso não gostar da regra. E a regra pode ser ruim. E a regra pode ser aprimorada. Ou ela pode ser cancelada. Sim, isso sempre é possível de fazer. Deixa eu pegar um caso objetivo. Eu gosto sempre de tentar buscar algumas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo para a gente ver como as coisas podem mudar ou não. Vamos lembrar aqui da polêmica sobre a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios de futebol. Chegou um certo momento, polícia militar, deputados, todo mundo dizendo, é um absurdo a violência nos estádios. Não tem jeito, etc. Vamos acabar com a bebida no estádio. Pronto. Parou de vender bebida alcoólica no estádio. Aí, torcedor reclamou, outro reclamou daqui, etc, etc. Ninguém tinha estatística para dizer que eram as brigas de dentro do estádio, que era assim, acontecia dentro, ela ia para fora do estádio, ou de fora do estádio ela vinha para dentro, o cara brigava na estação de ônibus e brigava dentro do estádio também. Bom, ao longo do tempo, houve mudanças e a legislação foi se adaptando. Então tem gente que falou, não, peraí, se a gente está vendo que a briga não acontece por isso, mas o pessoal que toma a mais do que deveria causa outras coisas, vamos diminuir ou vamos adequar. E aí você tem lá, você pega a regra hoje no estádio de futebol de Minas Gerais, o sujeito pode comprar a bebida alcoólica até o meio do jogo, mas pode pegar essa bebida até encerramento, ou ir pegando ali enquanto não acaba a partida. Pronto, então tá bom. O problema é você não querer mudar as coisas achando que elas são estanques. E eu acho que, assim, um passo que você dá nessa direção, porque isso que o senador Cleitinho está propondo neste caso, bom, tudo bem, você vai dizer hoje é só para o pedágio. Muito bem. E se na próxima você tiver uma legislação que modifique, por exemplo, o pagamento na Receita Federal de um determinado valor se a pessoa for multada? Aí você vai propor também que o cidadão não pague? Se você achar que a alta do IPTU foi de 2%, 3%, 5%, 10%, se você achou que ela ficou além da conta, o que nós vamos propor? É que também as pessoas não paguem? Aí eu acho que a gente está criando um movimento de resposta às coisas que elas são sempre dadas numa medida que ela está descalibrada com o que deve ser o nosso respeito às instituições. A maneira, o modus operandi, a persona do senador Cleitinho é essa que está aí no vídeo que nós mostramos. É um senador calcado em pautas que pretendem ser sempre de uma relação do popular, né? Dizendo assim, eu vou no que o povo gostaria de ser feito e da maneira que o povo gostaria de fazer. Mas assim, eu também acho que o senador, ou outros políticos que sejam, também podem fazer, primeiro, pelas vias mais importantes. Porque o próprio senador no vídeo diz assim, mas se tem uma ação na justiça, já entrou, e aí se não der, nós vamos passar pelo terreno. Mas ele está dando para as pessoas a ideia de que, não, esperem por gentileza primeiro a ação, esperem a discussão política, esperem o debate legislativo, esperem o recurso ou o que seja. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que as pessoas vão ficar satisfeitas porque vai ter uma praça de pedágio. Eu só não acho que o cidadão deva simplesmente meter o pé na legislação e falar assim, não vou pagar porque daqui a pouco já me surgiram uma outra alternativa. Porque se a gente começar, repito, a expandir esse cenário para toda e qualquer regulamentação ou aperto que você fizer, do ponto de vista de fiscalização ou outra coisa, você daqui a pouco não existe mais relação entre as pessoas e o Estado, não existe mais fazer cobrança de ninguém, não existe mais ninguém respeitar a regra. Porque no fim das contas, o cenário será sempre esse. Não, eu não concordo com a regra, então vamos arrebentar com tudo que ela existe. E eu acho esse um grande problema da gente tratar muitas vezes a política brasileira com essa ideia de que tudo se resolve pelo outsider político, ou por uma ideia de que assim, de fora é que nós resolvemos as coisas. Gente, o país constrói muita coisa muito bem feita fazendo o debate público. A lei da ficha limpa é um desses ganhos. A lei da responsabilidade fiscal é um desses ganhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um desses ganhos. O Sistema Único de Saúde é um desses ganhos. O modelo de concessões, que antes era um modelo apenas de privatização ou outra coisa assim, também era um outro modelo que foi evoluindo.
Então eu acho que assim, a gente pode evoluir, as coisas podem melhorar, as coisas podem elas podem crescer no debate público e melhorar, serem aprimoradas, caso a gente encontre alguma maneira de melhorá-las, sem romper por completo a ideia. Acho que esse é um ponto que para mim me chama mais a atenção nessa maneira com que o senador Cleitinho está se posicionando. É que ela me parece ser um embrião e de muitas maneiras e por muitas possibilidades lamentável do que pode ser para o futuro. Porque daqui a pouco eu não pago isso, eu discordo daquilo, eu também não descumpro isso, mas isso não vai valer sempre com a ideia de que é o cidadão de bem que está sendo lesado, não. Lembre-se de que o corrupto, quem roubou, quem eventualmente foi punido por uma determinada legislação, também pode se usar deste mesmo argumento de se dizer, eu sou um cidadão que está sendo ferrado pelo Estado, para usar as palavras do senador Cleitinho. E agora eu também vou dizer que não vou cumprir. E aí tá tudo certo. Então acho que tem um problema muito grande em adotar essa maneira de ver as coisas, porque elas podem ser destrutivas, danosas para a maneira como a gente mantém a nossa relação com o Estado. Não é preciso fazer um elogio de como se o Estado fosse perfeito, lindo e de que todas as decisões são acertadas. Mas o caminho, acho que para rompê-las ou modificá-las, não passa necessariamente por sabotar tudo aquilo que acontece. Você pode fazer no debate público, e mencionar aqui a questão do PIX. O senador, aliás, o deputado federal Nicolas e outros não tiveram críticas àquela legislação, né? Aquela nova portaria que foi feita para se fazer um monitoramento, uma fiscalização sobre quem potencialmente podia não estar pagando o imposto devido. E isso foi encerrado no debate público. Não precisou nem se transformar em legislação, não precisou se transformar em outra coisa. E isso já serviu. Mas a gente já vai propor diretamente para o cidadão que solape por completo uma ideia e de que passe a sabotagem dela porque a gente não concorda com ela. Eu acho isso muito danoso. Acho muito perigoso para a nossa relação com o Estado. Larissa. Guilherme, se tudo cabe uma sabotagem, né? Então o próprio Congresso não teria que existir, né? Se o papel do Congresso é legislar, definir ali as regras claras, enfim. É como se o que ele está defendendo ali, parece, em alguns momentos, não justificasse a existência do próprio parlamento, né? Então, assim, não pode ser a lei da selva, né? Se discorda, se tem uma outra posição, uma outra possível solução, vamos seguir os ritos que a gente já conhece, né? Vamos buscar institucionalmente como que isso pode ser feito. Enfim, tem tantas formas, né? Mas não incentivando esse tipo de ação. E me preocupa a mensagem final disso para um eleitor, sabe? Me preocupa qual que é a mensagem no sentido de fiscalizar e cobrar o Estado que se passa para o eleitor, né? Quando você tem um representante ali, um senador, que tem que estar envolvido com diversos debates extremamente importantes em nível regional, afinal de contas, né? O senador eleito por Minas Gerais, seja em nível nacional, porque os grandes debates também estão colocados ali no Senado. Me preocupa muito qual que é a mensagem que ele está passando ali para, olha... Como que você vai cobrar do seu senador, você que votou ali no Cleitinho? Qual é a mensagem que ele está passando para esse eleitor? Como que ele vai cobrar do senador que ele cumpra com o que prometeu durante a campanha eleitoral? Que ele cumpra com o que ele prometeu na tribuna? Que ele cumpra com o que a respeito do projeto que ele falou que ia apresentar? Né? Se a lógica for da sabotagem... E que pé que fica esse papel de fiscalizar que o eleitor tem que ter em relação àquele representante que ele colocou no Congresso, né, gente? E eu vou pegar um ponto de um projeto e vou fazer o raciocínio que o senador Cleitinho aplicou neste caso específico. Mas eu vou pegar na relação do Legislativo com o Executivo. Tem um projeto de lei do senador, projeto de lei que pede que a Câmara aprove a isenção de IPVA para carros com mais de 20 anos. Então vamos hipoteticamente dizer o seguinte, tá bom, passou no Congresso, passou no Congresso, na Câmara e no Senado, e aí o governo federal simplesmente dissesse assim, muito legal, mas a gente achou que o projeto não é bom porque a arrecadação não é legal, o governo não vai cumprir não.
Mas por quê? Ué, porque eu acho que não tem que cumprir, porque eu acho que o Congresso está me sacaneando. Então eu não vou cumprir. Bom, assim, eu estou elevando a última potência exatamente porque eu acho que esse aí é um problema. Os outros parlamentares que estão propondo projetos de lei, que estão acionando a justiça, que estão buscando conversar com o secretário de infraestrutura para saber o que é que vai ser feito, que estão tentando fazer um debate público que pressione o governo Zema a fazerem algo, eu acho que esses estão sim adotando o caminho que me parece razoável. Mas ele pode ser mais dolorido, sim, é que a democracia não é uma coisinha bela, linda, maravilhosa, sempre com flores e luzes e estrelinhas reluzindo, não. Ela exige, por vezes, briga, serrar de dentes, discordância, ter confronto político, público, ter embate, mobilizar pessoas, fazer abaixo-assinado, se eleger para casas legislativas para propor projetos. Ela exige tudo isso e nem sempre é tão ágil quanto gostaríamos. Eu tenho certeza que a população brasileira gostaria, há muito tempo, de ter tido uma lei da ficha limpa que tivesse barrado gente corrupta de parar no Congresso Nacional, no Executivo, que já teria uma legislação para barrar super salário de gente que está no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, etc. Eu tenho certeza que sim, mas a população brasileira não simplesmente diz assim, não, eu vou parar de pagar imposto porque a turma lá está ganhando muito. Né? Eu acho que esse argumento vai no mesmo encontro de uma parte que eu discordo da deputada Bela Gonçalves, da história do fazer isso é roubo. Não acho que é roubo. Pode ser uma ideia ruim, pode ser uma ideia mal discutida. Mas roubo é uma outra coisa. É um outro papo. Senão a gente transforma daqui a pouco no mesmo discursinho do imposto é roubo. Não, gente, imposto não é roubo, não. Imposto pode ser mal cobrado, pode ser mal reinvestido, mas há uma diferença gritante entre uma coisa e outra coisa. E por isso o meu ponto de bastante crítica, assim, com a postura que o senador Cleitinho, por vezes, adota em algumas dessas questões. E ele tem total direito de fazê-las como gostaria. Como a gente tem o total direito de ver, eu acho que é um pouco absurdo. Assim. Só que fiscalizar e legislar é diferente de subverter a ordem, né? Então, se todos os parlamentares, ou se todos nós, né, em algum momento, ousarmos subverter a ordem das coisas, o que se transformaria o Brasil e a nossa sociedade, né? É por isso que a gente tem que seguir regras. Então, não sei se o senador Cleitinho sabia que a prática de evasão de pedágio é considerada crime de trânsito. Pelo menos a Agência Nacional de Transportes Terrestres reafirma que quem seguir esse desvio vai ser multado. Por quê? Porque a prática de evasão de pedágio é considerada infração de trânsito grave, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, sujeita a multa, perda de pontos na carteira, podendo ainda ocorrer penalidades adicionais. E a ANTT, de acordo com a reportagem feita pelo Hermano Chiodi, que está lá no nosso portal, tempo.com.br, diz que faz a fiscalização dos trechos concedidos e que pode tomar ações para inviabilizar o acesso ao caminho alternativo que está sendo criado aí pelo senador, com o apoio do prefeito de Paracatu, Igor Santos. Barreiras físicas, fiscalização por câmeras, até ações judiciais contra desvios irregulares são algumas medidas que podem ser adotadas, e a agência informou que ações como a do senador prejudicam o processo de concessão de rodovias no país, considerado pelos governos uma alternativa para obtenção dos recursos necessários para investimento e manutenção de rodovias.